Bem, pessoal, eu estou aqui no laboratório de micologia aplicada da Universidade do Minho e como a gente tem uma colaboração de muito tempo aqui com o líder do grupo, né, que é o professor Nelson Lima, então a gente tem acesso aos laboratórios, então toda vez que eu venho aqui eu aproveito para fazer análise de DNA, né, extração, amplificação, purificação de DNA e o envio para a empresa para sequenciamento. Bem, pessoal, eu estou aqui no laboratório de micologia aplicada, que é onde várias atividades ocorrem, né? E uma delas é a extração de DNA, de RNA. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que acontece para análise de DNA. Então, a Angelina mostrou para vocês, né, que depois da coleta a gente separa um pouquinho do material, coloca num tubinho. E para tirar o DNA da célula, a gente precisa quebrar a parede celular, né? Fungo tem parede celular de quitina, e também romper a membrana. Então, no caso aqui, a gente adiciona pérola de cerâmica, então cerâmica, uma esfera de cerâmica, pérolas de vidro também bem finas, então parece uma areinha, e um sabãozinho, que é para ajudar a quebrar a membrana, que é o CETAB. Então, isso tudo é adicionado, né? Claro, tem as receitas, e aí o primeiro passo é quebrar as células, né? Quebrar o material. E isso a gente usa um equipamento que se chama Fast Prep. Vou mostrar aqui para vocês, que é esse aqui. Então, ele é como se fosse uma centrífuga, alguma coisa que chacoalha, né? Chacoalha bastante, muito rápido, e ajuda a quebrar o material. As amostras também são colocadas para secar no Speedvac, que é uma centrífuga, tem uma temperatura, né, controlada. Então, no caso aqui, a gente coloca uma temperatura um pouquinho mais alta, ligada a uma bomba de vácuo, para deixar a amostra bem seca. A leitura, ela é dada num programa de computador. O computador não está ligado, não vai ter leitura no momento, mas o espectrofotômetro lê e aparece no computador, num programa específico. Então, depois colocamos as amostras para correr num gel de agarose e verificar os resultados. A gente vai ver se deu certo. O resultado do gel de agarose, ele vai ser lido em luz ultravioleta. Então, tem um leitor, né? Tem esse equipamento de imagem. Então, a gente coloca, né? Posiciona o gel, tanto da extração quanto da PCR, aqui dentro. Liga todo o equipamento, então ele tem a base, tem atrás, né, que é a coluna, e tem o equipamento aqui, a máquina fotográfica. Então a gente espera, né, para ver um pouquinho. Tá desligado, mas eu vou mostrar o resultado para vocês numa foto. E aí essa foto, além de aparecer no visor, ela também pode ser visualizada no computador. Depois da leitura, no nanodrop, as diluições, né, dessa amostra são ajustadas e aí a gente vai preparar uma reação de PCR. Então, tem a receita também. Existem vários protocolos a serem seguidos. Aqui a gente usa esse daqui que já vem preparado. Então, tem todos os componentes necessários para essa reação. Então, é um Master Mix. E aí a gente ajusta as quantidades, né, enfim, e prepara essas amostras para a PCR. Então, um dos componentes bem importantes aqui nesse mix, ou em qualquer outra receita, é a presença da TAC polimerase. Então, é a enzima que vai cortar o DNA, permitir que ele se abra, né, e
se une ao primer, né, enfim, para ser replicado, então amplificado. Então, quanto mais DNA a gente conseguir amplificar, melhor vai ser essa sequência, né, essa leitura da sequência do DNA. Depois da preparação para as amostras, né, para PCR, então esse aqui é o aspecto que a gente tem da amostra, então verdinho ali por causa do Master Mix, que a gente não faz uma só, né, de preferência, a gente faz várias, então aqui tem várias que a gente já fez aqui. E esse preparado aqui é levado então ao termociclador, que é o equipamento que vai permitir a amplificação do DNA. Depois da extração, né, e da leitura no nanodrop, a gente prepara as amostras, como eu mostrei para vocês anteriormente, e traz aqui para o amplificador de DNA, que é o termociclador. Então, esse aqui é o meu preferido, tem o outro que é mais velhinho, que eu estou vendo que está quebrado. Então, eu gosto de usar muito esse, que é mais fácil. Então, a gente pega as amostras, aqueles tubinhos verdes, né, com um líquidozinho verde, coloca aqui, então cada tubinho num pocinho, fecha. Então, aqui já tem os programas, né, para os ciclos de interesse e deixa rodando, liga, deixa rodando e depois a gente vai avaliar o resultado também num gel de agarose. Bem, depois de passar pelo termociclador, né, a gente amplificando aqui o DNA, então o aspecto do produto final, que a gente chama de amplicon, é esse líquidozinho verde. E esse amplicon ele vai passar por um processo de purificação, para a gente deixar o DNA bem puro. Então esse processo ele varia bastante, né? Então no caso aqui do laboratório a gente usa um kit de purificação. No laboratório no Brasil a gente usa uma enzima Exosap. Então a gente segue um protocolo, que é praticamente uma receita de bolo. Às vezes a gente vai adaptando, né, alguma coisinha, segue os passos, né, então vai adicionando algumas substâncias e também às vezes coloca em algum determinado espaço, a gente coloca em alguns tubos, né, ou colunas, tubos especiais. Então no fim o que a gente tem é um líquido transparente, né, que é a purificação, o purificado. Bem, depois do processo de purificação, a gente tem o resultado aqui, né, um líquido transparente, e a gente prepara o material para enviar para sequenciamento. Então, a gente retira 10 microlitros dessa amostra aqui, adiciona 3 microlitros do primer, né, de interesse, etiqueta o material, coloca no envelope, coloca numa geladeirinha, né, num outro prédio, e a empresa vem buscar para o sequenciamento. Então, em torno aí de uns 3 dias, a gente tem o resultado de todo esse processo, né, que passamos até agora. Então, torcendo aqui para o resultado ser bom.